Benefícios da amamentação para a mãe. Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai abordar um tema muito importante para a sociedade como um todo. Mas me escuta aqui. Antes de tudo, apesar desse tema, benefícios da amamentação para a mãe, esse vídeo não é feito exclusivamente para mães verem. Se você é companheiro de uma mãe que está nesse processo, se você é pai ou mãe e sua filha passa por isso, seja você tio, tia, enfim, qualquer membro da família, fique aqui, aprenda e ajude quem mais precisa nesse momento. Conhecimento nunca vai ser ruim para você. Bem, a amamentação é algo muito importante, tanto para a mãe quanto para a criança, todo mundo já ouviu muitas e muitas vezes. Mas vamos descobrir um pouquinho mais do porquê que é tão importante assim. Muito se fala dos benefícios para os recém-nascidos, de que a mãe tem sempre que se esforçar para garantir o melhor para a criança. Isso é sim verdade. Mas calma lá, também tem muitos benefícios para as mulheres sobre o processo de amamentação. E aqui nesse vídeo vamos comentar sobre alguns, todos baseados em pesquisas científicas, tudo bem? Então vamos começar falando das prevenções de doenças. A amamentação diminui, por exemplo, o risco de câncer de mama, sabia? Ela pode evitar que até 2/3 da população poderia desenvolver essa doença não desenvolva, seja essa mulher no período pré ou pós-menopausa, ou seja, ajuda em toda a vida. Amamentar também previne o câncer de ovário. Essa prevenção está quase em todos os tipos dessa doença. Até mesmo proteção contra riscos de fratura dos ossos a gente vai ter com a amamentação. E talvez isso seja um pouco controverso para algumas pessoas. É conhecido que o cálcio nos nossos ossos é muito importante para a manutenção desse tecido, do osso, para fazer que ele fique forte, firme e resistente. Mas também sabemos que para produzir leite é necessário cálcio. Então, em teoria, quando a mãe produz leite para a criança, ela acaba perdendo cálcio e isso é verdade. Contudo, não vai ter influência sobre os ossos. Por quê? Apesar dessa perda, quando o desmame é feito da maneira correta, a gente percebe uma resposta muito rápida no período pós-amamentação. Nosso corpo tem diversos mecanismos fisiológicos naturais que vão utilizar de diversos hormônios para repor todo esse cálcio perdido. E aí é percebido, através de alguns estudos, que no fim das contas, a quantidade de cálcio e a resistência dos seus ossos é aumentada quando você passa por todo esse processo de amamentação. Então, até prevenir quebra de ossos, a amamentação ajuda. Outra doença também muito conhecida que pode ser evitada com a amamentação é a diabetes. Amamentar faz que o corpo da mulher tenha um controle maior do açúcar que circula nele. Então, assim, as mães que amamentam têm uma redução de até 15% na chance de ter essa doença. Amamentar logo que o bebê nasce diminui também na mãe o sangramento após o parto. Esse processo da amamentação e todos os estímulos que a criança gera no corpo da mãe faz o útero voltar mais rápido ao tamanho normal, sem essa perda excessiva de sangue. E assim, a mãe tem menos chance de desenvolver algum tipo de anemia. E venha aqui. Sabe aquele processo que toda mulher tem medo do que é o ganho de peso? O que eu vou fazer depois da gravidez para voltar ao meu peso ou para emagrecer e tudo mais? A perda de peso após a gestação é muito mais efetiva quando você tem a amamentação. Durante a gravidez tem toda aquela ideia de que precisa se comer por dois. Por um lado tá certo, você precisa se alimentar de uma maneira um pouco diferente, com um pouco mais de calorias, mas não necessariamente uma ingestão abusiva e tudo mais de alimentos. Mas o fato que a gente sabe é que no fim da gravidez quase sempre a mulher está acima do peso. Muitas vezes a mulher está sobrepeso, o que pós-gestação vira um pesadelo para as mulheres. Mas vem aqui, pensa comigo o quanto a lactação pode ajudar nisso. Da mesma maneira que durante a gestação a mulher acaba comendo mais, pós-gestação ela volta a consumir uma quantia menor, como ela consumia antigamente, mas ela tem um novo processo, ela tem que produzir leite. Todo o mecanismo para a produção de leite, manutenção desses nutrientes que o leite precisa ter, tudo isso gasta energia. Ou seja, amamentar, passar pelo processo de estimular a lactação, ajuda na perda de peso pós-gestação. Já é muito interessante entender que amamentar ajuda a perder peso. Mas você sabia que até na prevenção de outra gravidez a lactação ajuda? Exatamente. Quando o bebê mama, ele ativa alguns sensores no seio da mulher, que vão produzir
prolactina. De modo geral, isso aí é um hormônio. Além dele ser responsável por produzir mais leite, ele inibe a ovulação. Dessa forma, a mãe não produz o óvulo e então não tem o que ser fecundado, não vai ter uma outra gravidez efetiva. Este processo foi tão marcante que ele recebeu até um nome: amenorreia lactacional. Chique, né? Mas para que ele funcione direitinho, existem 3 condições. A mulher tem que estar nos 6 primeiros meses após o parto. É onde esse processo funciona, de verdade. Essa mulher não pode ter menstruado depois de ter tido a criança, afinal isso significaria que o processo de ovulação já aconteceu uma vez, e então toda essa prevenção já vai estar quebrada. E por último, mas não menos importante, amamentar apenas, ou pelo menos na maioria das vezes, com o próprio leite. É necessário para que funcione direitinho esse processo de contracepção, que a criança estimule o peito da mãe, que tenha esse contato para produção maior de prolactina. Bem, eu acho que motivos envolvendo saúde a gente já deu o suficiente para você perceber o quanto é importante a mãe amamentar, certo? Mas e se eu te falar que amamentar também colabora com a economia, a sua própria economia? Escolher o leite materno ao invés de fórmulas lácteas, leites vendidos em farmácias e supermercados, evita grandes gastos. No ano de 2004, por exemplo, a alimentação da criança até os 6 meses, a partir da compra de leite, variou de 38% a 133% do valor de um salário mínimo da época. Ou seja, simplesmente optar por amamentar sem ser com leite materno fez o pessoal gastar até mais de um salário mínimo só para isso. Sem contar gastos com mamadeira, bicos, gás de cozinha para esquentar o leite, medicamentos e idas aos hospitais que são mais frequentes nas mães que não usam o leite materno para amamentar a criança. Entende quanto gasto está envolvido simplesmente por negligenciar algo natural e de muitos benefícios para as duas partes, mãe e criança. E a gente não poderia passar sem ressaltar um aspecto muito importante onde a amamentação tem papel fundamental. Eu tô falando do vínculo criado entre a mãe e o bebê. Traz benefícios psicológicos para os dois lados. A amamentação prazerosa, o olho no olho, o toque de pele com pele, o calor dos dois corpos cria fortes laços afetivos. Amamentar cria intimidade, cria afeto, sentimento de segurança e proteção e, além de tudo isso, autoconfiança e realização para as mães. Olha, eu espero do fundo do coração que, com tanta coisa dita, eu tenha conseguido te passar a mensagem do quão importante é para a própria mãe o processo de amamentação. Mas não é só isso. Eu não vim aqui só para jogar um monte de informação para você sem te explicar qual a melhor maneira de amamentar, como deve fazer tudo isso. Afinal, se a gente tem um processo de amamentação desprazeroso, doloroso, onde a criança fica incomodada, a mãe fica incomodada, todo esse conto de fadas que eu mostrei de benefícios vai por água abaixo. Então, vamos lá. Qual que é a maneira correta de amamentar? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a posição da mãe. É necessário que ela escolha a posição para dar de mamar. Ela pode ficar sentada, pode ficar deitada ou pode ficar em pé. O importante é a mãe e o bebê se sentirem bem confortáveis. Se a mãe der de mamar deitada, ela deve deitar-se de lado, apoiando a cabeça e as costas nos travesseiros para ficar mais à vontade. A mãe também pode amamentar encostada na cama, desde que, com um braço, ela apoie o pescoço e o tronco do bebê, ajudando a aproximar o bebê e o corpo dela. Com a outra mão, ela aproxima a boca do bebê do bico do peito. Então, fazendo isso, muito provavelmente o próprio bebê vai procurar o bico. Se a mãe preferir amamentar sentada, ela pode cruzar as pernas ou usar travesseiro sobre as coxas, ou ainda usar embaixo do pé como um apoio para facilitar a posição do bebê, permitindo assim que a boca do bebê fique no mesmo plano da areola. E agora, falando da posição do bebê, o corpo dele deve estar inteiramente de frente para a mãe e bem próximo, ou seja, a barriga do bebê voltada para o corpo da mãe. A criança tem que estar alinhada, a cabeça e a coluna em linha reta, no mesmo eixo.
O queixo deve estar tocando o peito. Já a boca, é necessário ela estar de frente para o bico do peito da mãe. E a mãe precisa apoiar com o braço e mão o corpo e o bumbum do bebê. Além de aproximar a boca do bebê bem perto e de frente para o peito, para que ele possa abocanhar, colocando assim a maior parte da auréola dentro da boca. É importante falar que, ao dar de mamar, a mãe deve estar calma, ter consciência que não deve se apressar o bebê. E quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, a mãe deve fazer uma ordenha manual para amaciar a auréola. Ela pode fazer isso espremendo as regiões acima e abaixo do limite da auréola, para retirar algumas gotas de leite, amaciar o bico, utilizando os dedos, indicador e polegar. Também é preciso encostar o bico do peito perto da boca do bebê, para que o bebê possa virar a cabeça e pegar o peito. Além disso, é interessante levar o bebê ao peito e não o peito ao bebê. Consegue entender a importância da criança ter essa autonomia, essa iniciativa? A mãe segurar o peito com o polegar acima da auréola e o indicador mais a palma da mão abaixo facilita a pega adequada. O bebê, abocanhando a maior parte da auréola, suga mais leite e evita rachadura, evita dor. Mas a mãe deve sempre ouvir o ritmo cadenciado de sucção, deglutição e pausa. O que é isso que eu tô falando? A mãe tem que prestar atenção no ritmo do bebê. Se ela quer ajudar, ela tem que ajudar no ritmo do bebê. Tá bom, eu falei e usei muito o termo pega adequada. Mas você sabe como que é isso? Como seria essa pega adequada? Se não, para sua sorte, vou listar algumas características dessa ação. Primeiro, a boca do bebê tem que estar bem aberta, os lábios virados para fora. O queixo vai estar tocando o peito da mãe e a areola mais visível na parte superior do que na inferior. Aquela bochecha redonda ou cheia é um bom sinal também que você deve atentar. E por fim, a língua do bebê deve envolver o bico do peito. Se você perceber que todos esses processos aconteceram, muito provavelmente terá acontecido uma pega adequada. O momento de oferecer a amamentação também é um ponto considerado importante para a realização correta. A mãe deve oferecer o peito logo após o nascimento, ainda na sala de parto, quer seja parto normal ou cesárea, porque assim, isso estimula a produção e descida do leite. Também oferecer o peito sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, ou seja, quanto ele necessitar, quando ele necessitar, pois quanto mais o bebê mamar, mais leite o peito produz. Outro fator muito importante seria oferecer um peito até o bebê soltar e depois oferecer o outro. Além de não interromper a mamada, é importante dar de mamar até o bebê soltar, para receber o leite do final, que é mais rico em gorduras, vamos falar assim. A gente pode dizer que o leite do início mata a sede do bebê, com algumas aspas, e o do final, também com aspas, engorda. Também é interessante que na próxima mamada, começar com um peito que o bebê sugou por último na outra mamada, ou aquele que não amamentou. O objetivo disso é retirar a maior quantidade possível de leite e estimular mais a sua produção. E para finalizar, é importante falar sobre o término da amamentação. Assim, primeiramente, que na maioria das vezes o bebê vai soltar o peito sozinho. Mas se for preciso interromper a mamada, a mãe deve colocar a ponta do dedinho no cantinho da boca do bebê, para que ele solte o peito sem machucar. Para fazer o bebê arrotar, que é um processo natural, a mãe, o pai, outro familiar, bem, aquilo que eu disse no começo, qualquer um da família que queira ajudar, deve apoiar a cabeça do bebê no ombro e fazer uma leve massagem nas costas. E outra posição para o bebê arrotar seria colocar ele sentado no colo, inclinando o corpo um pouquinho para frente, apoiado com um braço, voltado para frente com as pernas dobradas. E por último, não precisa ter toda uma paranoia com a limpeza antes e depois das mamadas, limpeza do peito, né? O banho diário é suficiente para esse cuidado. Bem, até agora eu já falei de inúmeros benefícios que a amamentação traz para a mãe e até as melhores formas de amamentar. Mas
acho que era bom destacar de forma breve alguns impactos muito importantes nas crianças que fogem dessa obviedade da criança crescer e ficar fortinha. A amamentação tem papel importante para evitar mortes infantis. Ela protege contra doenças infecciosas até o desenvolvimento de todo o sistema imune da criança. Aliás, aleitamento materno poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos no mundo inteiro por causas preveníveis. É possível afirmar que nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução de morte dessas crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF, em torno de 6 milhões de vidas estão sendo salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva. E vale ressaltar, a amamentação na primeira hora de vida pode ser fundamental fator de proteção contra mortes neonatais. Muito interessante, né? Mas, bem, existem inúmeros outros benefícios. Entretanto, como esse não é o foco do vídeo, você pode acessar esse QR Code que aparece na sua tela para obter mais informações sobre vantagens tanto para criança quanto para mães, além de diversos outros aspectos da amamentação. E por fim, para concluir esse vídeo, depois de te jogar tantas informações, tantas coisas que talvez você ainda não sabia, a gente precisa falar sobre mitos, tabus que envolvem a alimentação. Você, depois de ouvir tantas coisas, pode estar pensando, poxa, mas e isso que eu sempre ouvi? Ou aquilo que sempre falaram para tomar cuidado? Não é verdade? Então, vamos tentar destacar alguns aqui que você pode ter essas dúvidas. Acho que o primeiro, muito comentado, é aquele dar de mamar faz os seios caírem. Bem, a verdade é que esse processo depende de muitos outros fatores. Hereditariedade, idade, aumento de peso, mas a lactação em si não tem relação direta com esse acontecimento. Muitas mulheres também acreditam que seus leites podem ser fracos, sendo que na verdade todo leite materno é completo e rico em todos os nutrientes que a criança precisa. A diferença de consistência, mais rala no início e mais grosso no final, é normal e planejada para ajudar os bebês, como já foi comentado. Também tem aquela típica ideia de que, por conta do choro, o leite não está sendo suficiente. Ou seja, o bebê está passando fome. Calma aí, mamãe. Calma aí, papai. Precisamos entender que o choro não tem um motivo único. A criança ainda não sabe falar, não sabe se expressar. E ela encontra no choro a única maneira de expressar o incômodo. Então, da mesma maneira que ela chora por fome, ela pode também estar chorando por frio. Pode estar chorando por qualquer outro motivo que seja, uma cólica. Ou simplesmente querendo carinho, um colo. Temos também aquela clássica ideia que sobrecarrega a mãe dizendo que mãe que está amamentando não pode trabalhar fora. Ela tem que estar ali. O bebê vai precisar 100% dela e a partir desse momento ela fica improdutiva. Isso não é verdade. A mãe pode dar de mamar sim nos períodos que estiver em casa. É indicado que ela faça isso. Porém, podem retirar e guardar seu leite para ser oferecido ao bebê enquanto ele estiver fora. Tem diversas técnicas onde os demais membros da família podem ajudar a mãe. Não se esqueçam de que a amamentação não é um processo único e exclusivo envolvendo mãe e bebê. Temos também aquelas falsas afirmações quando uma criança arrota mamando, faz o peito inflamar ou faz o leite secar. Gente, isso é um mito. Não há comprovação científica nenhuma. É apenas uma história que começou a ser contada e muita gente começou a acreditar. Pode ficar tranquilo com relação a esses processos. Não acontece nada disso. E, por último, tem aquela típica ideia de que a criança que nasceu prematura, que nasceu antes do tempo, normalmente tem menos de 2,5 kg. Essa criança não deve mamar no peito. Calma aí. Essa criança, mais do que qualquer outra, deve mamar no peito. Ela precisa desses nutrientes para poder se desenvolver. Uma coisa que é sim sempre vista em crianças prematuras é que ela pode ter dificuldade para fazer a sucção no início. O processo de sugar exige uma força que talvez ela ainda não desenvolveu. Mas o que deve ser feito é a mãe ajudar a criança, não retirar o processo de amamentação. Essa criança precisa ser amamentada com leite materno. E depois de um tempo, conforme eles forem se desenvolvendo, deixando de ter esse estado, essas características de prematuridade, a criança vai começar a conseguir fazer a sucção sozinha e a partir daí é todo o processo normal.
E, bem, este foi o nosso trabalho. Espero que tenhamos conseguido passar para você a mensagem de importância da amamentação. E se você sentiu despertar a curiosidade sobre esse tema, mostra aqui no final todas as referências que utilizamos para trazer essas informações. Tem diversos estudos de outros países, então é possível que exista uma barreira linguística. E fica chato ter que traduzir um texto de outra língua, né? Então, se você me permite lhe indicar uma fonte confiável, extremamente rica em informações, olha, tem muito mais coisa do que foi passado nesse vídeo. Eu apresento a você 2 guias. Primeiramente, o Guia Alimentar para a População Brasileira menor de 2 anos, mas também o Guia Alimentar para a População Brasileira no geral. Usem e abusem desse conhecimento, que tem reconhecimento internacional. Sim, este produto totalmente brasileiro é extremamente valorizado pelo mundo todo. Se você assistiu até aqui, muito, mas muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Tchau, tchau.